e vamos que vamos. Né? Como é que é, Pedrão? Serra os dentes e vai para frente. Dá aquela... Vamos lá, né? Vamos continuar, porque o nosso trabalho aqui na Terra ainda não acabou. E aí nós vimos que existe a necessidade de nós trabalharmos um pouquinho mais profundo nesse tema. Ok, Jesus ressuscitou. A gente viu que o poder de Deus foi atuante para ressuscitar Jesus. Mas qual o impacto isso tem na nossa vida? Recentemente, nas nossas reuniões lá na casa da Anaquã, o pastor Chang ele perguntou uma coisa interessante que eu quero perguntar para a igreja. Supondo que você está procurando uma casa para morar e você tem um bom dinheiro para investir. Talvez você tenha aí 1 milhão. Olha que legal. Você deu os 10%? Estou brincando. Aí você tem 1 milhão. Aí você vai comprar um apartamento, você achou o apartamento dos sonhos. E você vai investir seu dinheiro nesse apartamento. Só que você sabe que daqui a 5 anos aquilo vai desmoronar. Já está até na cláusula. Ó, você vai comprar esse apartamento por 1 milhão, mas saiba que esse prédio vai ser desmoronado daqui a 5 anos. Né? O engenheiro não estudou direito lá, né, na época da faculdade, e as estruturas estão comprometidas, mas você pode investir seu 1 milhão aqui. A pergunta é, você investiria tudo isso que você tem em algo que vai passar, em algo que vai acabar? E aí a gente para e fala, é uma história fictícia, mas muitas vezes a nossa esperança estão em coisas que vão passar, em coisas que vão acabar com o tempo. Né? E a gente para de olhar para a questão da eternidade, a gente para de olhar para o poder que existe na ressurreição de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Na nossa vida prática, irmãos. Então, essa pergunta me fez pensar, de fato, onde eu tenho investido, não só meu dinheiro, mas meu tempo? São coisas que vão resultar em algo na eternidade? O cristão, ele precisa sempre ter isso em vista. Uma vez nós falamos sobre a herança e sobre a esperança do cristão. E eu te falo, não é aqui, não é agora. Agora é a hora da gente, sim, desfrutar a presença de Deus, desfrutar a comunhão com os irmãos, viver a vida cristã de uma forma digna, mas os frutos, o resultado desse trabalho completo de Jesus vai ser visto na eternidade. Então a nossa vida não pode se limitar ao que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque senão o cristianismo ele se torna fraco. Não tem motivos de você abandonar algumas coisas, como, por exemplo, o seu trabalho atual para ir fazer um trabalho missionário, nem que seja por um curto período. Porque talvez você não tenha vista da eternidade. Mas a partir do momento que você sabe que a eternidade vale a pena e existe algo que vai acontecer que é muito além do que nós podemos pensar, a sua vida começa a ser diferente. O seu propósito, o seu tempo, tudo que você tem, você vai colocar à disposição de Deus, para que Ele faça algo maravilhoso. Imagina assim, né? Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu a oportunidade de servir a Deus novamente, de ter comunhão com o Pai, de viver realidades espirituais que antes nós não tínhamos condições de viver, até porque nós nem somos judeus, nós não temos promessa nenhuma, nós não temos nada que nos linke a Deus, porque eles que foram escolhidos por Deus, mas em Jesus Ele fala que todos se tornam um só, e que Ele começa a reconciliar consigo todas as coisas. Então nós começamos a participar dessa natureza espiritual que parte de Cristo. E a gente começa a viver de uma outra forma, uma outra perspectiva, uma nova forma de viver. Abandonando as coisas que nós aprendemos dos nossos antepassados. Abandonando a antiga forma de viver. Abandonando a mentalidade desse mundo para viver a realidade em Cristo. E isso só conhecendo a ressurreição. Porque eu digo, irmãos, muitos irmãos continuam vivendo como se Jesus estivesse ainda na cruz, sofrendo, triste, cabisbaixo, com o Pai longe dele. Não é assim que Jesus está. Jesus está vivo, amém? Essa é a maior convicção que nós temos que ter. O dia que você bater seu carrinho e ficar nervoso, você pode lembrar, nossa, Jesus está vivo. O que isso vai influenciar na minha vida nesse momento? Esse carro é passageiro. Alguns, né? Os outros vão ficar bem bravos. Mas essas coisas devem impactar o nosso dia a dia, devem influenciar a forma como a gente enxerga as coisas. E aí eu pensei, qual texto pode representar melhor o impacto que a ressurreição tem para o cristianismo, para nós hoje, para a igreja? E eu pensei em Atos 2, porque nós vimos na semana passada, os discípulos estavam como? Estavam com medo. Os discípulos estavam tristes. Aí eu vou incluir as mulheres também que andavam com Jesus. Todos os seguidores de Jesus estavam assustados e não sabiam para onde ir. Mas a partir do momento que ele ressuscitou e visitou essa turma toda, ele soprou o Espírito Santo, ele deu uma missão, ele encorajou,
ele falou, paz seja convosco, ele mudou aquela realidade. E depois, lá em Atos, a gente vê que eles estavam reunidos em oração e o Espírito Santo veio. E aí aconteceu algo maravilhoso. Eu queria ler esse trecho com vocês, porque foi a partir da ressurreição de Jesus e o fato dele ter ido assentar à direita de Deus, à destra de Deus, é que aconteceu esse fato. E é esse fato que é o maior impacto da ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não estaria aqui na terra. Nós estaríamos ainda presos ao medo de morrer. E a gente vai ver que Jesus nos liberta disso. Esse é o impacto da ressurreição de Jesus. Então acompanhe comigo, o trecho está em Atos 2. Na verdade, o trecho é do 14 ao 36. Mas como ele cita algumas passagens lá de Salmos, que Davi está falando sobre Jesus, eu acabei não colocando o texto aqui, senão ficaria muito longo. Mas você pode estudar no seu devocional assim que você acordar no dia de amanhã e lembrar da palavra de Deus e ver como é poderoso o ato do Senhor em nosso favor. Mas vamos ler esse trecho que está meio resumido aqui. Então, Pedro, isso aqui depois que aconteceu, lembra, o Pentecostes, estavam na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, e eles começaram a falar em línguas, começou a rolar um negócio meio doido, todo mundo começou a se aproximar e falar, o que está acontecendo aqui? A gente está ouvindo eles falarem, anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esses caras estão bêbados. Está todo mundo chapadão aí, ó, os discípulos de Jesus abandonaram o barco mesmo, estão enchendo a cara. E aí Pedro falou, não é assim não. E ele se levantou e com os 11, aqueles representantes de Cristo, eles começaram a se dirigir à multidão falando, homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, igreja. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Deus já tinha traçado essa meta para ele. Falou, o objetivo é esse. E foi exatamente isso que aconteceu. Nada fugiu dos planos e do propósito de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre morte. Mas, na verdade, não sobre a morte em si, mas sobre o que Jesus fez e o que ele trouxe com a ressurreição dele e mostra que... O que é isso aqui? Pera, desculpa. Aí. E mostra que hoje nós estamos livres do medo da morte. O impacto da ressurreição de Jesus, a primeira coisa que traz sobre a humanidade toda é isso, você não vai morrer eternamente. Você vai sofrer uma morte aqui. E você tem a vida eterna para viver. É como se Deus falasse, existe uma chance, existe uma proposta, existe algo determinado para o pós-vida. E isso tem que ser a nossa perspectiva. E outra coisa que vai ser aplicado aqui também, irmãos, talvez você fale assim, não tenho medo de morrer. Aí você vai cochilar durante o primeiro ponto. Não, você vai prestar atenção, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm medo de morrer. E isso é uma forma de você levar o evangelho para elas. Eu já falei várias vezes da minha avó. A minha avó, ela ficou desde os 60 anos até agora, ela tem 93 ou 92. 92? Minha irmã está confirmando, 92. Pode dar mais, eu quero que ela viva. Mas se Deus quiser levar também, nós estamos preparados. E a vovó, ela tem medo de morrer desde os 60 anos. Eu falei, vó, você ficou a minha idade inteira com medo de morrer. O tempo que eu vivi de vida, você ficou com medo de morrer. E você está viva. Está saudável, está conversando, está lúcida. Tem alimento, tem uma casa, você tem tudo.
mas as pessoas têm medo da morte. E aí você talvez, olhando para Jesus, você sabe, ele morreu na cruz, ele suportou os pecados, mas você já parou para pensar que ele venceu a morte? Tem até um trecho bíblico que fala: ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte não pode mais segurar. A morte não tem mais poder, porque Jesus venceu a morte. Cara, isso é incrível. Ninguém aqui consegue driblar a morte. Você pode ser um cara que desde os seus 8 anos planejou a sua vida inteira, chegou nos 50 e completou todas as suas metas, alcançou, sei lá, construiu o seu próprio império. Mas no dia que você estiver na sua cama, lá no leito de hospital, por falta de saúde, você vai ver que não tem arma contra a morte. E aí as pessoas caem com medo, porque não conseguem vencer algo que é invencível. Mas Jesus, ele dá essa esperança. Nós não temos o hábito, infelizmente, irmãos, de ir até um hospital e visitar aqueles que estão enfermos. Mas se você fizer isso, levando o evangelho para essas pessoas, ou se dispondo a conhecer a história delas, ou até mesmo, talvez, compartilhar algo da parte de Deus, você vai ser muito impactado. Porque nessa hora nós estamos frágeis. Quando a gente perde a saúde, quando a gente vê que algo está próximo de acontecer, a gente não sabe como vai ser, isso gera um medo. Jesus é a segurança para esse pós-vida. Então, quando minha avózinha está com medo da morte, eu falo: vovó, lembra de Jesus? Aí eu leio um trecho para ela, quer ver? Eu já vou antecipar aqui. Opa, entregando os pontos. Esse trecho aqui, ó, irmãos, está lá em Hebreus. Ele fala assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele quem? Jesus. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós acabamos de ver que Jesus venceu a morte. Agora, aqui nesse trecho de Hebreus, a gente começa a ver que, Hebreus 2, 14 e 15, que Jesus também derrotou Satanás, derrotou o diabo, porque o diabo é que tinha o poder da morte. É como se ele quisesse ceifar a humanidade inteira, para a humanidade inteira viver longe de Deus. Mas quando Jesus foi e morreu, a gente até discutia antigamente se aquela música do Diante do Trono tinha sentido ou não, né? Que fala que ele foi lá, o inferno estava em festa e tal. Porque, na verdade, alguns falam que o Satanás queria que Jesus morresse na cruz lá. Queria impedir que Jesus morresse na cruz, porque sabia o resultado que isso ia ter. Outros diziam que não, que quando ele morreu, aí o inimigo ficou feliz, porque falou: derrotamos o Filho de Deus. Mas, na verdade, é aí que veio a derrota do inimigo. Porque ele foi lá e cumpriu, ele foi e tirou o poder da morte, tirou o poder do diabo, destruiu tudo. Eu não sei se vocês lembram dessa música, depois vocês podem ouvir. Mas a Bíblia fala: Jesus derrotou a morte, Jesus derrotou Satanás, Jesus destruiu o poder do pecado, para que nós não andássemos mais dessa forma. Então, o impacto que a ressurreição traz é demais para a nossa vida. É muito além do que a gente espera, muito mais do que a gente tem consciência no nosso dia a dia. Obviamente, você fala assim: então a morte não tem mais poder. Você vai entrar no seu carro e vai dar 120 por hora em qualquer via aí de São Paulo. Não. Primeiro que você vai tomar uma multa, depois você vai ser preso, vai perder a carta. E talvez você possa morrer quando você bater o carro. Jesus não está garantindo a invencibilidade na nossa vida carnal. Mas ele está mostrando: a morte não vai te segurar, assim como não me segurou. Nós seremos ressuscitados, assim como Cristo foi ressuscitado. Participar das mesmas condições. Inclusive, irmãos, agora um recadinho para a igreja, inclusive dos sofrimentos de Cristo. Pedro, se você ler a carta de Pedro, ele fala muito sobre ser participante do sofrimento de Cristo. Desenvolver a nossa salvação. E são coisas que a gente estranha um pouco. Como assim eu tenho que sofrer? Jesus já não sofreu? Sofreu, cara. Tudo que ele fez foi completo. Foi único, foi exclusivo. Foi crucial para a nossa salvação. Mas aí existe uma questão de identificação com o Cristo. De você andar como Jesus andou. E, se necessário, até passar por provas, tribulações e também sofrimento e perseguição. Eu falo isso, irmãos, porque hoje no pós-modernismo nós estamos muito mimados. Se a gente não teve um lucro, se a gente não saiu ganhando, se a gente foi prejudicado, a gente parece assim: Deus, cadê você na minha vida? Você não prometeu que sempre estaria comigo? E a gente começa a distorcer o que a verdade bíblica realmente traz. Deus está sim conosco em todos os momentos, inclusive no momento do sofrimento.
Inclusive quando nós perdemos alguém que nós amamos. Inclusive quando algo incoerente acontece na nossa vida. Ninguém está livre disso. Eu já conheci muitos cristãos que se frustraram com Deus. Ah, Deus não me ajudou, Deus não esteve comigo, Deus me abandonou. Cara, você não entendeu o Evangelho. Ele não te livra dessas coisas. Essas coisas podem sim vir sobre nós. Os discípulos também, eles tinham umas atrapalhadas na vida deles, e às vezes eles ficavam confusos com relação a algumas coisas. E várias vezes questionaram Jesus a respeito de alguns assuntos, e Jesus trazia uma clareza sobre isso. Por exemplo, teve um momento que questionaram sobre a torre que caiu em cima de algumas pessoas. E na verdade, Jesus falou sobre essa torre. Quando eles falaram assim, tais pessoas tiveram sangues misturados lá pela mão do imperador e tal, está tendo uma perseguição. Será que esses caras são acusados de tal pecado? Aí ele falou assim, você acha que esses caras são menos piores ou menos pecadores? Todos nós estamos sujeitos a algumas adversidades, a algumas situações que podem acontecer. E aí aqui ele está falando, nesse momento especial da igreja, da descida do Espírito Santo. E essa é a diferença, irmãos, do cristianismo para todas as outras coisas que existem no mundo. Nós temos a presença de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, que foi algo que Jesus conquistou quando ele se sentou à direita de Deus. Ele fala assim, os discípulos eles estavam acovardados, eles estavam com medo, eles estavam sem paz, eles estavam tristes, eles estavam incrédulos, mas nesse momento eles se levantaram para dizer, lembra Jesus que vocês crucificaram? Ele ressuscitou, ele está vivo. E essa coisa que vocês estão vendo cumpre a palavra de Deus. Ele traz à memória do povo a profecia de Joel, que fala que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Cara, ele está falando para judeus. Ele está falando para os israelitas. Ele está falando, irmãos, é sobre todos os povos. Sobre todos nós. O Espírito Santo é para todos. Depois ele fala, eles proclamam a salvação em Cristo. Ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês entendem aqui, mesmo talvez Pedro lá na frente, lá em Atos, ele ter servido mais os judeus, talvez criado uma certa briga lá com alguns irmãos, né, que falavam, não, nós temos que ir para os gentios também. Ainda assim, nesse momento, está muito claro que Deus quer alcançar todos. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles já estão proclamando uma questão universal, o alcance do sacrifício de Cristo, o impacto que a ressurreição tem sobre o mundo todo. Todos têm acesso a Deus. E terceiro, eles testemunham o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos quando eles falam, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus o ressuscitou e todos nós somos testemunhas deste fato. Cara, a igreja antes era toda encolhidinha, com medo, sem poder, sem ousadia. E de repente veio o Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Jesus. E eles começam a raciocinar. A palavra falava sobre isso. Está acontecendo hoje. Eles começam a proclamar a salvação em Jesus para todos. E eles começam a dizer que o poder de Deus ressuscitou Jesus. Essa é a pregação. Recentemente eu vi um artigo, não sei se foi o Boss que mandou, do Voltemos ao Evangelho, eu não lembro se foi esse artigo, mas falava sobre a cruz, que a igreja primitiva pregava a cruz. Eu concordo, mas eles pregavam muito mais que a cruz, eles pregavam Cristo ressurreto. Jesus está vivo. Aquele que vocês condenaram, aquele que vocês, com homens maus, como disse aqui no texto bíblico, colocaram ele ali na cruz, esse Jesus ressuscitou. E agora o mais importante, irmãos, que eu quero trazer aqui, duas coisas, né? Primeiro, fala que ele foi exaltado à direita de Deus e ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pedro estava explicando o que aconteceu. Jesus se assentou à destra de Deus e recebeu a promessa que o Pai tinha guardado para esses tempos, que o Espírito Santo viria e seria derramado sobre toda a carne. Isso mostra a vida no Espírito, nós vamos ver isso no próximo ponto. Mas outra coisa que o texto fala, ele fala assim, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é fundamental para a nossa vida cristã, porque mostra a soberania de Jesus sobre todas as coisas. Nós estamos cansados de saber que a nossa vida não é só ser salvo e acabou. Quando ele fala, Deus o fez Senhor e Cristo, ele está querendo dizer,
Jesus é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador, mas Ele também é Senhor. Ele foi colocado sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todos os governos. Ele tem autoridade sobre qualquer circunstância. Esse é o Jesus que nós servimos. É esse Jesus que está vivo. Para pensar, Ele não perde o controle das coisas. Ele é soberano. E aí a gente compara com a nossa vida. Quando a gente acha que as coisas saíram do controle. Obviamente saíram do nosso controle. Nós gostamos de controlar as coisas. Mas aqui esse texto mostra a soberania de Jesus sobre todas as coisas. E esse é um dos maiores impactos da ressurreição também. Deus o fez Senhor e Cristo. Obviamente, irmãos, quando nós aceitamos, recebemos o Evangelho e falamos, não, eu quero andar com Jesus, eu quero assumir esse compromisso, não tem como você escolher, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e eu vou viver minha vidinha. Não tem como acontecer isso. Por isso que a Bíblia fala, Ele é Senhor e Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Mas Ele é soberano. Ou Ele tem tudo de você, ou você não está em Cristo. E isso é uma realidade muito séria. Ou nós estamos em Jesus, ou nós não estamos nessa realidade. Ou nós permanecemos em Cristo, ou nós estamos longe de Cristo. João fala isso, não sou eu que estou falando. Ele fala, ou vocês são trevas, ou vocês são luz. Decidam. Lá no Antigo Testamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, posicionamento, convicção. E em Cristo é essa mesma convicção. Antes do Espírito Santo ser derramado, os discípulos estavam em cima do muro. Eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, eu estou perdido, eu não tenho uma direção. Levaram Jesus, mas aí eles acordaram para o impacto da ressurreição. Espera aí, olha o que está acontecendo. As Escrituras estão se cumprindo. Jesus, Ele promove a salvação. Jesus me capacita para viver essa nova vida, porque Ele dá do próprio Espírito para viver em mim e transformar a minha caminhada. Aí a igreja sai pregando e mudando o mundo inteiro até hoje. Às vezes a gente tem uma perspectiva errada da igreja, porque a gente só está acostumado a viver aqui entre 150 pessoas. A igreja está ativa aí no mundo, irmãos. A igreja tem salvado crianças da prostituição infantil. A igreja tem construído hospitais, a igreja tem construído escolas, a igreja tem criado projetos para gerar emprego. Obviamente, isso tem a ver com o mundo aqui, ou aqui agora, mas visando um fruto na eternidade, trazendo salvação para essas vidas, trazendo o evangelho vivo, não um evangelho teórico. E isso nós podemos participar, irmãos. Eu não falo só financeiramente, falo com a nossa vida. Eu fico pensando, se acontecer com um aqui, igual aconteceu com Pedro, cara, o Pedro mudou da água para o vinho, literalmente. Ele não foi mais aquele Pedro, talvez impulsivo, talvez sem entendimento. Ele se tornou um cara ousado. Ele pregou, 3.000 se converteram. Ele foi preso, ele passou perseguição, mas ele estava lá pregando Jesus vivo. Porque alguma coisa aconteceu, e esse é o ponto. Aqui nesse momento, a ressurreição de Cristo impactou todos esses homens. E eu vou te falar, irmãos, quando nós fizemos um compromisso com Jesus, a mesma coisa aconteceu conosco. Nós recebemos o Espírito Santo. E Ele tem que nos direcionar para viver a vida que Deus quer que a gente viva aqui na terra. E nós falamos sobre não ter medo da morte exatamente por isso, porque o Espírito Santo, ele entra na vida do cristão e ele traz a garantia de todas as coisas que Jesus ensinou. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou à igreja, os apóstolos, os discípulos. Ele vai confirmando o chamado. Ele vai, assim, meio que certificando a gente, você está apto para isso porque eu estou com você. Ele vai nos levando a viver a vida em Cristo. E o medo foge. Você não pode ter medo de morrer, você não pode ficar travado. Você não pode ter medo de perder as coisas. Por exemplo, você vê lá a mulher de Ló, ela olhou para trás por quê? Porque ela tinha medo de perder tudo aquilo. Ela estacionou, virou uma estátua de sal. Seja lá o significado que isso teve literalmente, mas ela não teve vida. E quando a ressurreição de Cristo não traz mais esse impacto, não traz mais esse movimento dentro de nós, nós ficamos estacionados, nós ficamos paralisados. Nós talvez voltamos a ter medo das coisas, até mesmo do pós-vida, vamos dizer assim. Então o Espírito Santo, irmãos, ele vem para nos encorajar a viver a vida cristã. Jesus em nós,
ele garante a vitória. É uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa por quê? Porque a gente vai ser invencível? Não. Ah, se eu participar de um campeonato, nós vamos ganhar? Não, não é isso que ele está falando. Mas ele garante que a morte não tem mais poder sobre você. Ele garante que Satanás não tem mais como te prender. E ele também garante que o pecado, existe perdão para os pecados que nós cometemos quando nós não conhecíamos ele. E para todos os outros pecados, porque o sacrifício foi completo. O sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. Então, essa é a vida vitoriosa. E, de novo, ele está governando. Ele é soberano. Deus o fez Senhor e Cristo. A pergunta para a gente refletir, ele de fato tem sido Senhor na sua vida? Ele tem acesso a todas as áreas do seu coração? Caso contrário, irmãos, ele não está sendo Senhor. Ele está esperando para ser. Eu acho que foi o John que mandou um vídeo, né? A gente já tinha assistido aquele vídeo que a mulher cai para trás, que Jesus está falando, confia em mim. Então você se joga para trás e eu estou aqui para segurar. E aí ela vai enrolando, né, e tal. E numa hora ela se lança e vê que Jesus segura. E ela fica feliz da vida. Só que aí depois Jesus faz um outro desafio. Agora você vai se lançar para frente. Não, mas não tem nada na minha frente. Não, mas eu vou estar lá. É um ato de fé. Ela não consegue. Muitos de nós não conseguimos. Por medo, por falta de confiança, por falta de fé, por incredulidade, por um monte de coisa que faz parte da nossa natureza humana. Mas aí você fala assim, pera, Jesus está vivo. E as promessas dele estão se cumprindo. As coisas estão acontecendo. E a partir desse movimento, nós vemos que nós temos poder para viver. Deus nos capacita para ter a vida cristã. E eu queria que vocês tivessem atenção nesse trecho, irmãos. Ele é um pouquinho grande, mas ele explica exatamente o que é a vida cristã com o Espírito. Ele fala o seguinte, ó, lá em Romanos 8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É o que nós estamos falando até aqui. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos substituiu. Ele fez tudo o que agradava a Deus. Ele cumpriu toda a lei. Ele se colocou no nosso lugar. E dessa forma, ele condenou o pecado na carne. Ele já trouxe a justiça e falou que, até mesmo nesse momento, quando nós estamos vivendo no Espírito, nós temos como se cumprindo as exigências da lei. É isso que ele está falando. É uma vida que é capacitada pelo Espírito a fazer aquilo que agrada a Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, palavra-chave, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse aqui é um outro trecho que nós vamos ver depois. Mas o que eu queria enfatizar com o impacto do poder da ressurreição é que nós não estamos sozinhos. É muito clara a palavra de Deus que ele traz uma nova condição quando nós estamos em Cristo. Primeira coisa que ele fala, não tem condenação. Em Cristo não há condenação. Deus não olha mais com ira para aqueles que não estão andando de acordo com a lei. Todos nós estávamos debaixo da lei. A lei mostra que todos nós somos pecadores, que nós estamos longe de Deus. E de repente ele fala, por meio do sacrifício de Jesus, a capacitação do Espírito de vida que vem habitar em nós, ele nos torna justos, aceitáveis a Deus. Mas aqui ele faz um paralelo, irmãos.
Ele fala assim, Jesus cumpriu toda a exigência da lei para nos dar vida no Espírito, porque o Espírito promove vida, mas a carne promove morte. Isso fala de uma vida diferente, irmãos, de uma nova vida em Cristo. E essa vida no Espírito só é possível porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele recebeu essa promessa do Espírito pelo Pai. E ele faz um comparativo aqui. A vida na carne e a vida no Espírito. A vida, em outras palavras, a vida com Cristo e a vida sem Cristo. Ele fala que a vida na carne, a nossa mente está sempre voltada para o que a carne deseja. A carne, irmãos, ela é insaciável. O homem sempre vai lutar por poder, o homem sempre vai ser ganancioso, o homem sempre quer fazer, como é que fala? Cama de gato no outro. Ele sempre quer dar um desperto. O homem quer sempre ganhar, sempre vencer. Nem que para isso ele tenha que destruir os outros. Nem que para isso ele tenha que humilhar os outros. Fazer coisas que, todo mundo faz. Isso é a mente da carne. É uma mente que quer conquistar pelo esforço próprio. E a Bíblia fala, a mentalidade da carne é morte. Não traz vida. E aí você fala, onde está Deus? Não tem como ter Deus, porque ele fala que, na verdade, quem anda na carne, quem tem a mentalidade da carne, se torna inimigo de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. Eu não estou falando que a gente tem que andar na lei, conforme os judeus faziam, porque Jesus já cumpriu as exigências da lei. Mas isso tem que trazer um entendimento para nós. Jesus já cumpriu, mas agora eu preciso permanecer em Cristo, andar em Cristo, que Cristo habite em mim. E ele fala, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E a conclusão, irmãos, de uma vida conduzida por essa mentalidade é morte. E eu vou ser sincero, a gente pode viver todos os atos religiosos que um cristão consegue cumprir na sua vida. E ainda assim, viver a mentalidade da carne. Viver sem a direção do Espírito de Deus. A gente vive como se tudo estivesse bem, como se a gente conhecesse tudo o que Cristo fez por nós. Mas a realidade é que isso está tão longe da nossa vida, que não tem exatamente a vida. Só existe morte. Mas essa não é a proposta de Deus para a igreja. A proposta é assim, não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque se nós vivemos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito habita em nós. E ele fala que aqueles que têm a mente voltada para o que o Espírito deseja, é esses que vivem na vida do Espírito. Eu não estou falando que a vida no Espírito é você viver de uma forma transcendental, fazendo meditação e tal. Mas é você ter essa consciência que Deus está com você, que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. E é esse mesmo Espírito Santo que trouxe aquele impacto na igreja primitiva. Quando estava todo mundo desesperado, todo mundo sem esperança, opa, Deus está conosco. Deus ele veio habitar entre nós. Deus está conosco por meio do Espírito. Aí você fala assim, e Jesus tal, não tem confusão nenhuma, porque o próprio Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E ele faz com que ele venha na terra. Olha, ele fala assim, enviarei outro Consolador para estarem com vocês e ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo é como se fosse Jesus, porém não limitado pela sua natureza humana. Porque Jesus teve que vir como homem. A gente já leu esse trecho, acabou de ler. Ele teve que vir na fraqueza da carne para poder vencer e cumprir as exigências de Deus. E quando ele foi assentar à direita de Deus, recebeu a promessa do Espírito, e o Espírito foi derramado sobre nós. Então, irmão, você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita a viver a vida cristã. Sinceramente, porque se você começa a falar muito da vida na carne, você vai se identificar demais. Fala, eu sou exatamente esse cara. Então eu não tenho amizade com Deus, porque eu sou inimigo de Deus, porque eu não cumpro as leis. E eu também não tenho vida, porque eu sei que quem é dominado pela carne vai acabar em morte. É exatamente essa a condição do homem. Mas para testificar que nós somos filhos de Deus, Ele manda o seu Espírito. E Ele está aqui dentro. E Ele que vai confirmando o seu chamado. Ele vai confirmando a sua natureza transformada. Ele vai dando autoridade para a igreja. Ele vai movendo dentro de nós para criar essa alegria de servir ao Senhor, de viver com Cristo. Não só de servir, né? Outra coisa, esse Espírito é o mesmo que ressuscitou Jesus. E ele fala, também nós seremos ressuscitados. É uma esperança.
É uma promessa. É algo que vai acontecer. O Espírito Santo está em você, irmão. Ele está em mim. Você pode frequentar a escola dominical a vida inteira. Você pode se tornar um professor de escola dominical e ser um papagaio, mas não ter a presença do Espírito Santo para ministrar. Isso tem que ser cultivado. É isso que a igreja primitiva não perdeu. É isso que os cristãos que marcaram a história não perderam. Eles buscavam a Deus. Eles tinham intensidade na vida com Cristo. Eles queriam agradar o seu Senhor. Eles não queriam mérito próprio. Eles nunca pensaram em avançar do jeito que avançaram. Mas eles estavam sendo impelidos pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo falando, igreja, vai para lá, igreja, vem para cá. Ó, manda aquele cara para ali, faz isso aqui. É o Espírito Santo e isso continua até hoje. A minha pergunta, por que a igreja, então, está congelada? Por que a igreja está fria? Por que a igreja está parada? Se o Espírito Santo é o mesmo. Algo está errado, irmãos, não é verdade? Você não concorda comigo? Você pode não concordar, deixa você discordar de mim. Mas pelo texto bíblico, a gente sabe que o Espírito Santo está habitando em nós. E não é só para falar assim, você é o filhinho de Deus, Lucas. Deus está te capacitando. Não, é para você ficar envolvido em todo esse movimento do reino de Deus. O cristão não pode ficar olhando só para ele. Eu sou filhinho de Deus, o Espírito Santo está em mim. Aí você fica chorando no seu louvorzinho no seu quarto. Isso é uma parte, irmãos. Existe muito mais. Deus quer que a igreja marche, que a igreja avance. Existem regiões no mundo celestial, vamos dizer assim, que nós podemos levar a luz de Cristo. Não é nada muito assombroso, não. É no seu trabalho. Talvez até na sua casa. É entre os seus amigos. Eu canso de falar isso. Tem amigo que você tem, que você conversa, que você conhece desde pequeno, que eu nunca vou ter contato com esse cara. Quem é responsável por levar o evangelho? Você. Você tem pessoas que se identificam com você, que olham para você, te consideram especial, e é você que é o canal de Deus para essas pessoas. Talvez eles façam igual fizeram com os discípulos. Esses caras aí parecem bêbados, né? Esses caras aí estão meio doidão. Mas é isso que vai alcançar, é isso que vai espalhar a palavra, é isso que vai impactar as vidas. Eles saberem que vocês creem e que eu creio em um Jesus que está vivo. Cara, eu sei que não é lógico você falar de um Deus que morreu e ressuscitou. Mas eu acho muito mais ilógico você crer que Jesus ressuscitou e viver que nem uma múmia. É pior, não é verdade? Porque esse é o impacto que traz a realidade de Cristo ressurreto. É vida. Ele dá o Espírito Santo para gerar vida. E essa vida gera vida. Afasta a morte, afasta o medo, afasta o pecado, afasta a culpa. Nós temos uma arma na nossa mão, irmãos. Na verdade, não na nossa mão, na nossa vida, né? E aí Paulo é muito interessante o que ele fala. Ele fala assim, eu fui crucificado com Cristo. Sabe aquele Cristo que Deus fez Senhor e Cristo? É para Ele que eu fui crucificado. Eu não quero viver minha vida. Eu não sou mais aquele Paulo que era arrogante pelo conhecimento que eu tinha, pelo cumprimento da lei, por fazer parte de um grupo religioso. Eu sou Alberto da Pão da Vida, ministro, eu estou há 15 anos na igreja, eu toco no louvor. Dane-se, isso não tem nada a ver. Isso não é vida. Inclusive, isso pode gerar morte, se nós não temos o Espírito Santo. E Paulo estava vendo isso, ele falou, não, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos aqui, irmãos, que já aceitaram a Cristo, que tiveram esse compromisso com Jesus, que quiseram ser batizados, nós podemos falar isso. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos falar, mas o viver é um próximo passo. E isso tem que ser decidido dia após dia. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, nesse tempo limitado, cronológico, talvez 60 anos a mais, 70, não sei, o que Deus quer para cada um, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma motivação. A vida que eu estou vivendo hoje, eu vivo por Cristo. Eu vivo em Cristo. Porque eu sei tudo que Ele conquistou para mim. Eu não quero perder um prêmio que foi alcançado na cruz. Aí é engraçado, porque o paralelo da nossa vida é algo tão real, é tão visível, mas a gente não entende. Se você fosse, uma festa junina que seja, e você vai participar daqueles negócios de ganhar uma prendinha, você quer ganhar, cara. Não, é R$1. Eu quero pescar o maior peixe para ter o melhor prêmio. A gente se esforça nessas coisas. Mas aqui Jesus conquistou tudo, botou o banquete ali e fala, venham filhos. A gente coça a cabeça, olha para trás,
vai arranjar alguma atividade, inventa uma desculpa, e a gente não corre para o banquete que foi preparado. A ressurreição, irmãos, é o banquete. É desejar, é ansiar pela vida que Ele está nos propondo. A vida cheia do Espírito. E Ele fala, essa vida eu vou viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a consciência. Jesus te amou, me amou, e Ele se entregou por nós. Paulo tinha muita consciência de tudo que a gente falou até aqui, mas essa pequena frase, que me amou e se entregou por mim, é o que faz a gente concluir que a nossa vida só vai valer a pena conhecendo Jesus. A gente precisa ansiar conhecer Jesus dessa forma. Você olhar e falar assim, meu, Jesus, ele me amou, Ele se entregou por mim. Quem é que faz isso por você? Talvez a sua mãe. A coisa mais próxima do amor de Jesus talvez seja a mãe. Para alguns também. Porque tem outros que sofrem com a mãe que tem. Não é verdade? Não vamos mentir. É a realidade. O pecado está aí dominando o mundo. Enquanto nós não conhecemos Cristo dessa forma, talvez a nossa vida não seja plena no Espírito. E um conflito que eu tenho, irmãos, eu vou ser sincero, o maior conflito da minha vida é essa andar no Espírito. Estava conversando ontem com o Lepim, né, primo do pessoal aí. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. E, na verdade, eu nem me atentei com os textos que eu já tinha preparado para a mensagem, mas nós falamos algo muito semelhante a isso. E aí a gente chegou à conclusão que a igreja sem o Espírito Santo, ela não é igreja. É impossível uma igreja falar que é igreja se não tem o mover do Espírito Santo ali. Porque é o Espírito Santo que vai convencer a gente do pecado. É Ele que vai convencer a gente do juízo. É Ele que vai convencer a gente da justiça. É Ele que vai falar, sabe Jesus? Jesus é assim de fato. E Ele faz isso por meio da palavra, Ele faz isso por meio das circunstâncias, Ele faz isso por meio de uma pregação, Ele faz isso por meio de um testemunho, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele quer revelar em cada coração Cristo dessa forma. Sabe, você chegar e falar, meu, não sou eu quem vivo mais, cara, é Jesus que vive em mim. Fala, que legal, mano, porque você era chato pra caramba, ainda bem que você morreu. Agora me ensina a morrer também, porque eu quero que Cristo viva em mim. Porque o Alberto, o carnal, é chato. Enfim, tem várias coisas ruins. Se eu ficar nomeando aqui, você vai acabar até sendo meu inimigo, talvez. Mas Deus conhece essa natureza do nosso coração. E Ele fala assim, eu tenho algo especial para você. Eu já derramei o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele vai te capacitar a viver a vida cristã. Ele vai te mostrar quem Jesus é, a ponto de você falar, eu quero viver pela fé no Filho de Deus. É uma convicção que vai ser gerada aqui dentro. E é individual, é para cada um. Isso é o mais louco do Evangelho. O cara, 50 anos, prega, Jesus morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou, Ele te dá uma nova vida, você recebe o Espírito Santo, você tem a vida eterna, você tem as promessas, você tem a palavra de Deus, e cada um vive de uma forma. O cara entra todo domingo na igreja, ouve isso, toda pregação que ele assiste, ele fala sobre isso, e o cara vive da mesma forma a vida inteira. E você lembra que ele falou no trecho bíblico? Se todos que têm o Espírito são de Cristo. Mas se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. E aí você cai naquela categoria de uma vida que é orientada pela carne, que não pode agradar a Deus, que é inimigo de Deus, que não consegue cumprir as exigências da lei, que não está em Cristo. E aí a gente fala assim, não, eu estou aqui, mas nós estamos vivendo como se estivéssemos aqui, cheios do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, vivendo essa vida pela fé, crendo no amor de Jesus, que morreu por nós, que se entregou por nós. É isso que vai mudar uma vida. Não é uma mente que ficou treinando, não, peraí, eu preciso praticar o bem, eu preciso desejar o bem para as pessoas, eu preciso perdoar as pessoas. Ninguém faz nada sem Cristo. Longe de Cristo, nada é feito. Por isso que é importante permanecer nele. Para garantir essas promessas que a Bíblia está nos mostrando. E uma delas é que o Espírito Santo habita em nós. E ele nos capacita a viver a nova vida em Cristo. E aí eu te pergunto, lembra lá em Gálatas? Nós estamos falando de Gálatas, né? Lá no finalzinho ele fala sobre o quê? As obras da carne e o fruto do Espírito. Ele fala assim, as obras da carne são manifestas. Você pode ver, você olha para um cara, você vai ver depois do jogo do Corinthians, vai morrer 2, 3, sei lá quantos. Porque os caras vão se matar por causa de um jogo. A obra da carne está manifesta ali. Ira, dissensão, bebedeira. Aí os que vão comemorar vão para as orgias, vão para os prazeres. Isso é a mente da carne.
Isso aí é só um jogo. Imagina tudo que está acontecendo no mundo. Jogos políticos, guerras, brigas em família, questão de herança. As obras da carne, elas são manifestas. Você bate o olho, você vê. E é engraçado, porque obras são manifestas. Parece que é algo que está ali, no estalar de dedos. E de repente ele fala, o fruto do Espírito é. E ele traz uma série de coisas que todos nós desejamos e temos dificuldade de colher. Mas o fruto ele demora para surgir. A vida cristã no Espírito é um processo. É o processo da santificação. Eu entrava em crise quando era jovem, porque eu falei, Deus, eu sou convertido, eu aceitei Jesus, eu tive experiência com Deus, mas ainda existem áreas da minha vida que parece que não anda, parece que eu ainda estou abraçado com o capeta. Alguém se sente assim em alguma área? E aí Jesus falava assim, o Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo é um processo da santificação. Mas esse processo, irmãos, ele tem duas formas de acontecer. Ou ele vai ser muito doloroso, ou ele vai ser algo que você contribui com Deus. Você anda com Deus. Vacilei, ok? A Bíblia fala o quê? Se confessarmos nossos pecados. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Você vai na palavra. Isso é andar no Espírito. Não significa que você vai sair daqui se vestir de branco, vai ter uma aura azul, clara em você, e tudo que você fizer vai ser santo. Não é isso. A vida no Espírito não é algo transcendental, é algo para agora. E Jesus mostrou isso na vida dele. Ele veio, andou como homem, obviamente cumprindo todos os milagres e maravilhas, como nós vimos no texto bíblico, e por isso ele foi aprovado por Deus. É como se ele olhasse Jesus na forma humana e falou, é isso que eu quero para a humanidade. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Faço o que ele, igual a Maria falou, faço o que ele mandar, né? Jesus é o exemplo. E aí, o Jesus, ele mostrou o exemplo, e depois ele nos dá o Espírito Santo falando assim, ó, agora você recebeu aí o software de atualização, você foi atualizado, 2.0, né? O cara recebeu o Espírito Santo, e até o final da vida, irmãos, a gente vai ser trabalhado para ser como Jesus. Agora a gente crê que nós seremos parecidos com Cristo? No final das contas, ele ressuscitou para isso, para nos dar essa nova vida, para viver como filho de Deus. Engraçado, né? O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E aí nós falamos, bom, se eu sou filho, eu mereço tudo que o Pai pode me dar. Eu sou herdeiro, eu sou filhinho amado, eu sou cuidado pelo Pai, eu recebo o amor do Pai. Mas aí a comparação com Jesus. Jesus era o Filho de Deus, perfeito Filho de Deus. E o que ele fez? Amou e se entregou. Nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo está testificando isso no nosso coração. Qual é a atitude de um filho de Deus? Amar, se entregar. Tanto para Deus, e aí sinto a dizer, você pode fazer uma cara de limão aos outros também. Se entregar. Entregar a sua vida. Isso é ser cristão. Não é você ter seu bilhetinho garantido e falar, pronto, estou salvo. Não é isso. Nunca vai ser. E se alguém pregar isso, pode tacar um tomate no cara, um ovo, qualquer coisa. Porque é charlatão. Existe a cruz para cada cristão. Existe um compromisso com Deus. A obra é Ele que vai fazer. É o Espírito Santo em nós que vai promover essa santidade. Mas aí nós temos o Espírito Santo, então nós vamos andar no Espírito, para não satisfazer o desejo da carne. Para mortificar o nosso corpo. Cara, eu não consigo ver isso se não for um sacrifício. Porque a carne grita, a carne quer, meu. Quem aqui não quer ser milionário? Quem aqui não quer ser bem-sucedido? Quem aqui não quer ter o melhor casamento, a melhor esposa e tal, tal, tal? Todo mundo quer. A gente quer esses objetivos. E quando não acontece? Pô, Deus, você vacilou comigo. Como vacilou? Ele mandou o filho dele para morrer por nós, para nos livrar da morte, nos livrar do pecado, nos livrar de Satanás, nos livrar das trevas, nos livrar de uma vida longe dele. E a gente acha que Deus está em dívida com a gente. Nós, quando andamos na carne, estamos em dívida com Deus. Mas andando no Espírito, é uma vida que agrada a Deus. E essa mensagem não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem para que todos nós possamos nos atentar para esse impacto da ressurreição. Ele derramou o Espírito sobre todos nós. Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele é Senhor e Cristo. É isso. Jesus, Ele quer reinar na nossa vida. Então eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé e nós fazermos uma oração de entrega, uma oração de consagração, uma oração entendendo essa mensagem e permitindo o Espírito Santo ministrar na nossa vida. Eu acho engraçado, né? Algumas igrejas, de repente, os caras falam assim, meu,
o Espírito Santo vai falar nessa tarde e tal. Daqui a pouco o cara recebeu um chamado para ir para a África. E por que aconteceu isso? Foi o pregador que manipulou? Não. Foi o Espírito Santo que colocou aquilo no coração da pessoa. A gente não precisa estar num evento específico de missões para ouvir o Espírito Santo. Porque talvez ele fale para você hoje, sabe aquela pessoa que você não perdoa ainda? Amanhã é o dia. Eu vou te capacitar para você perdoar essa pessoa. Sabe aquele fulano de tal que você está brigado, ou que você está devendo e tal? E o Espírito Santo pode ministrar isso na nossa vida. Ele está vivo, ele está aqui, ó, ele está no nosso meio. E aqueles que são de Cristo têm o Espírito. Então, eu sei lá, eu abro mão de tudo que eu tenho se o Espírito Santo não falar com a igreja. Senão não vale a pena. Quem que vai orientar? Eu vou orientar vocês? Não tem como. Muito limitado. Mas o Espírito Santo quer ministrar nessa tarde em nosso coração. Ele quer escancarar os nossos sentimentos. Ele quer curar áreas que nós nunca mais queremos tocar no assunto. Ele quer vir ressuscitar a fé de muitos. O Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa aqui, porque é isso que vai glorificar o Pai. É isso que vai revelar quem é o Jesus e quem é o poder que tem da ressurreição dele. Então se coloque perante o Senhor, comece a orar para Ele. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para Ti, nós reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania sobre a igreja. Não há ninguém, Senhor, que possa ministrar uma palavra de cura e de libertação como o Senhor, porque o Senhor está vivo e anda no nosso meio. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor ministrará em cada coração aqui nessa tarde. E essa ressurreição terá um impacto real na nossa vida, Senhor. Porque o Senhor está vivo, Jesus. E da mesma forma que os discípulos se alegraram quando puderam te contemplar, da mesma forma que Tomé abandonou a incredulidade e teve fé no Senhor, da mesma forma que eles tinham tantos medos e o Senhor disse, paz seja convosco. Eu creio que da mesma forma nós viveremos hoje. Nós ouviremos Tua voz, Jesus, nos direcionando, mostrando que o Senhor é digno da nossa confiança, Senhor. Mostrando que o Senhor é digno da nossa fé, Senhor, da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor. E mesmo, Senhor, que muitas situações venham nos abater, Senhor, é o Senhor que mantém a nossa fé. É o Senhor que torna viva a nossa esperança. É o Senhor o motivo de nós caminharmos, Senhor. Não existe nenhum projeto humano, Senhor, que seja mais bonito do que a Tua igreja, Deus. A igreja que o Senhor está formando aqui na terra, Senhor. Mas eu quero orar para que o Senhor venha despertar os Teus filhos, Deus. Nos desperta, Senhor. Não deixa de desperdiçar a nossa vida, Senhor, com as coisas deste mundo. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira a ganância do nosso coração. Tira essa ambição humana, terrena, mundana, Senhor, pelas coisas deste mundo. E nos coloca, Senhor, paixão por alcançar vidas, por meio de qualquer coisa que seja, Senhor. Dando uma aula particular, criando um projeto que alcance o mundo todo, não importa. Importa que a gente aprenda a amar como o Senhor amou e se entregar como o Senhor se entregou, Jesus. Eu oro por encorajamento, Senhor, para aqueles que estão desanimados, Deus. Eu oro por convicção daqueles que perderam a fé, Senhor. Eu oro para que haja um despertamento na Tua igreja, Senhor. Porque o Evangelho não é brincadeira, Senhor. O Senhor morreu por nós. O Senhor deu a vida por nós. Para nos dar vida. Promove vida no nosso meio, Espírito Santo. E o Senhor sabe o que o Senhor quer fazer com cada um aqui. E é maravilhosa essa obra, Senhor, porque cada um aqui é único. Cada um aqui o Senhor planejou de uma forma tão especial, Senhor. O Senhor derramou tantos dons específicos para cada um, Deus. Nós não queremos morrer com isso para nós. Nós queremos semear isso pelo mundo todo, Deus. Todos os dons, Senhor, todas as capacidades que o Senhor nos deu até aqui, nos faz usar para o Teu reino. Nos faz usar para mudar essa sociedade, Senhor, que está afundando em tantos pecados, Senhor. Nos faz ser luz.
nos faz brilhar, Senhor, como luzeiros neste mundo. Nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia. Nós queremos ver a Tua igreja avançando como Tua noiva, perfeita, Senhor, perfeita, porque é o Senhor que trabalha nela. O Senhor é o cabeça, o Senhor é soberano, é o Senhor que reina na Sua igreja, Senhor, e neste mundo todo. Nos consagramos a Ti, Senhor. Nos comprometemos mais uma vez com o Teu reino. Abrimos mão mais uma vez, Senhor, de tudo que nós temos construído até aqui e colocamos no Teu altar, Senhor, e oramos para que venha fogo e não permaneça aquilo que é obra da carne, mas aquilo que é uma obra do Espírito Santo venha permanecer para a eternidade e venha trazer glória para o Teu nome, Jesus. Consagramos tudo que temos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com voz te exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Viverei, viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz te exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. O poder da Tua ressurreição vive em nós. E por esse poder, Senhor, nós conseguimos e conseguiremos, Senhor, cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Aleluias. Vamos celebrar a vida do Senhor em nós.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente falou conosco nessa tarde. Obrigado porque o poder da ressurreição habita em nós e nos garante, Senhor, que nós também seremos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós estaremos junto com o Senhor, Deus, e nós viveremos uma vida de alegria, sem choro, sem dor, sem sofrimento, e é por isso que nós queremos nos guardar e permanecer em Ti, Senhor. Que o Senhor venha capacitar cada um a viver a vida em Cristo. Que o Espírito Santo venha encher cada um de nós com poder, com alegria, com paz, com amor, com tantas coisas boas que o Senhor preparou para nós. E nos ajude a cumprir o nosso chamado. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, rapidamente, podem se assentar. Eu só tenho um recado. No dia 21, dia 14 tem a reunião do louvor, tá? Nós vamos nos reunir para conversar e traçar algumas metas aí e também incentivar na proposta do louvor para esse ano. Quem sabe incentivar novas pessoas a participarem. A gente tinha combinado meio que um brunch, né? A gente confirma lá no grupo. A gente vê o local também, porque no início tinha falado na casa da Anaquã e depois mudou. Pode ser? Então vai ser um brunch na casa da Anaquã, pessoal do louvor. Se tiver algum curioso que quiser participar, ou aspirante a louvor, fica à vontade. Mas dia 21, que também é um sábado, nós vamos fazer um trabalho